Olá, nessa apresentação eu vou demonstrar o LS Laudos aplicado a laudos de colposcopia. Essa é uma tela a princípio de cadastro de pacientes. O sistema pode ser integrado a sistemas de agendamento existentes e ao abrir a tela de colposcopia nós visualizamos o último exame realizado para essa paciente. Então nesse caso nós estamos analisando o exame que foi feito para esse paciente, sabemos que foram feitos 2 exames já para esse paciente, e eu posso navegar no exame anterior. Então observem que nós temos um assistente que me dá algumas informações sobre alterações do exame. Aqui ele está informando que nessa ocasião houve aí uma lesão de baixo grau, ou sugeriu aí uma biópsia, e achados anormais não específicos no colo uterino, isso no exame anterior. É claro que tudo são dados fictícios, mas servem como exemplo para que os senhores entendam o funcionamento do sistema. Eu vou fazer uma apresentação superficial da aplicação, depois eu entro em alguns detalhes mais técnicos. Nesse exame anterior realizado, observem que eu tenho aqui uma figura que ilustra o colo uterino, e eu tenho aqui algumas lesões informadas. Ok? A proposta do sistema é que o laudo seja feito de forma muito rápida, muito prática, bem objetiva. Nós sabemos aí que colposcopia é um exame que financeiramente não é muito lucrativo para o médico, os convênios pagam muito pouco pelo exame. Então é um exame que ele tem que ser feito com uma automação, com maior automação possível, para que não tome o tempo do médico com a documentação desse exame. É claro que todo exame tem que ser feito com muito cuidado. A gente diz a questão da documentação, não se perder muito tempo no computador para se fazer um laudo de colposcopia, por exemplo. Então a nossa ferramenta, ela proporciona que se gaste pouquíssimo tempo para a confecção do laudo. Então agora eu vou dar um exemplo de como é a confecção de um laudo na nossa aplicação. Então aqui eu vou clicar no botão novo, e o sistema já abriu a tela de um laudo normal. Se o médico encontrou alguma alteração, ele simplesmente clica onde ele encontrou. Se foi um laudo normal, literalmente, ele só informa o epitélio, como foi o epitélio, o achado colposcópico normal nessa área. Não conheço muito esses termos técnicos, mas os senhores que fazem laudo de colposcopia, eu tenho certeza que estão bem familiarizados com isso e vão entender talvez até melhor do que eu, tá? Então, aqui eu estou informando simplesmente as alterações, ou seja, quando eu clico em novo, o sistema ele já pressupõe que o laudo está normal. Então, se o laudo está normal, eu somente vou informar, essas informações em vermelho, são as obrigatórias no laudo normal. Então, é só isso que eu tenho que clicar. E o laudo já está normal, já está pronto para ser entregue ao paciente. Se ele estiver integrado a um sistema de imagem, as imagens também já vão ser colocadas aí, ok? Um laudo normal. Nesse caso, ele nem colocou aquela imagem do laudo patológico, dessa imagem, porque como não trata-se de uma alteração, ele não coloca essa figura ilustrativa do colo uterino, ok? Agora eu vou fazer um exemplo de um laudo patológico. Eu vou informar onde foi encontrada a lesão, em qual quadrante foi encontrada a lesão, de que tipo foi essa lesão. Observe que o assistente, depois eu vou falar detalhadamente sobre o assistente, já me ajudou, já está me ajudando a fazer o laudo. Ok? Então estou clicando em algumas alterações. Ok? Claro que são informações fictícias. Olha, sugere-se biópsia. Ok? Eu imagino que foi porque eu cliquei nessa opção. E agora eu posso também, de uma forma visual, mostrar onde eu encontrei a lesão, ok? Posso colocar ela em qualquer região, ok? Eu arrasto e coloco. Agora sim, essa figura, ela vai sair no meu laudo médico. Então agora eu vou clicar em laudo e nós vamos visualizar o laudo que ele montou de acordo com esses cliques que eu dei. Como eu disse, posso ter esquecido de clicar em alguma coisa para ele fazer um laudo correto, ok? Mas aqui já dá para os senhores terem uma ideia de como funciona. Bem, aqui nós estamos vendo um laudo. Observem essas conclusões também que foram feitas, todas automáticas, ok?
as conclusões automáticas, os textos automáticos. A indicação do exame não saiu porque eu não coloquei. Eu vou colocar a indicação do exame, sangramento, ou melhor, aqui foi o exame, se ele foi o motivo de um exame inadequado, por exemplo. Aqui a indicação do exame. Como eu falei, eu posso informar que ocupou 25% do colo uterino e o meu laudo está pronto. Então essa é a proposta do nosso sistema de laudo. Eu vou, assim que ele demonstrar, clicar nos botões, por exemplo, na vulva, nos achados colposcópicos anormais, para os senhores terem ideia de como ele funciona. Agora, tá vendo? Ele já colocou aqui a indicação do exame e se foi feito, ok? Aqui o laudo ele pode ser 100% personalizado, o layout do laudo com logomarca, com cabeçalho, com rodapé, com marca d'água, não há nenhuma limitação para o layout do laudo, assim como também não há limitação para personalização dessa tela. Depois os senhores vão ver que eu consigo colocar quais campos eu quiser aqui, seja numérico, seja um campo texto, seja um campo desse de opções, digamos assim, seja um campo desse de marcar, a gente chama de checkbox. Então toda essa tela ela pode ser personalizada pelo médico. Eu tenho algumas telas aqui, por exemplo, de vulvoscopia, onde eu posso também complementar o exame de colposcopia fazendo uma vulvoscopia. Também tem uma figura ilustrativa e tem várias opções de checkbox. Mais uma vez, essa subtela, assim como todo o sistema, pode ser personalizado de acordo com o que o médico deseja. Tem uma tela de biópsia, onde nós também podemos, de uma forma visual, informar aí, ok? Algumas coisas, algumas informações visuais. Aqui eu tenho uma tela achados colposcópicos anormais, onde se, por exemplo, encontrou um achado, basta informar que tipo de achado foi encontrado, e o sistema já está me mostrando com algumas mensagens, ao mesmo tempo o laudo também já está pronto. Então os senhores observem que a nossa proposta é permitir ao médico que confeccione o laudo da forma mais rápida e objetiva possível. Então um laudo normal ou patológico gasta-se poucos segundos para ser feito, e uma outra grande vantagem é que o laudo pode ser enriquecido com informações, com figuras, por exemplo, para informar o médico solicitante exatamente onde foi encontrada a lesão. Também pode ser integrado a uma solução de captura de imagens para anexar as imagens propriamente ditas capturadas no laudo. Além de uma outra vantagem importante, o laudo ele sai todo personalizado, com tamanho de letra, negrito, itálico, ou seja, uma apresentação bem interessante. Não é mais aquele laudo textual, né? Aquele texto corrido. Aqui a gente pode ter negritos, informando, itálicos, isso tudo sem o médico digitar absolutamente nada. A nossa proposta é exatamente essa, laudo sem digitação. Se o médico tiver um tablet, ele pode usar um tablet. Se ele tiver um notebook touchscreen, ele também pode usar. E aí, realmente não utilizar o teclado para absolutamente nada, assim como ganhar uma portabilidade bem interessante. Ok? Bem, eu vou falar um pouco sobre o estudo de casos, sobre esse assistente também, como ele é configurado, e vou falar das conclusões automáticas também, ok? O assistente, que é esse recurso que é representado por esse ícone, ele ajuda o médico a confeccionar o laudo, dando informações importantes para ele. Aqui nós temos alguns que já foram pré-cadastrados no sistema, mas todos podem ser personalizados. Ou seja, eu posso pedir para o sistema, para quando eu clicar nessa opção, por exemplo, aqui, na verdade aqui eu acho que até tinha já, nessa opção, aí dentro da tela de vulvoscopia, nessa opção e nessa opção, eu posso pedir para que ele me mostre uma mensagem aqui. Isso é útil, por exemplo, imagine que o médico vai num congresso, ou então existe aí um estudo científico que diz que quando a paciente tiver isso ou aquilo, é recomendado que se faça isso, ou então é sugestivo de alguma patologia. Então essas informações elas podem ser digitadas no sistema, podem ser informadas no sistema, para quando um exame tiver essas características, o sistema já avisar.
Então essas informações elas são personalizadas. Algumas já vão na instalação, mas a pretensão do sistema é que o médico alimente essas informações de acordo com o que ele achar necessário e vai enriquecendo o sistema com uma certa inteligência, entre aspas, para quando o médico realizar os exames do dia a dia, o sistema cada vez mais ajudar o médico com esse tipo de informação. Fazendo parte também do centro de estudos, nós temos os estudos de casos. Por exemplo, eu posso pedir para o sistema fazer um mapeamento de todas as lesões de alto grau que foi encontrado no colo, por exemplo. Vamos ver se eu tenho algum registro aqui. Então ele está me mapeando todos os registros, todos os exames realizados na clínica, ou no hospital, ou no consultório, que tiveram lesões de alto grau. Ok? No colo uterino. Então aqui ele já me mapeou e está me mostrando, olha, de 19 registros, ou seja, é claro que isso é uma amostragem muito pequena, de 19 registros, 19 exames, 11 nós tivemos uma lesão de alto grau no colo. Então aqui ele está me mostrando, está me mapeando que tipo de informação mais aconteceu para as lesões de alto grau no colo uterino. Então aqui está está em 3D, eu posso tirar esse 3D para visualizar melhor o gráfico, desculpem, e eu posso ver, olha, que exames de alto grau que foram encontrados, de 19, 10 eles tiveram o muco cervical do colo cristalino. Ou seja, a gente pode encontrar incidências maiores, está vendo? E aqui eu posso pedir para que ele me mostre esses 10 registros. Então eu posso, de certa forma, mapear tendências, digamos assim. Ok? Então aqui eu estou clicando nessas barras, ele está me mostrando os registros que originaram essa barra, digamos assim. Então, de 19 exames que foram feitos, eu tive aí uma amostragem de 11 registros que tiveram lesões de alto grau no colo, e aí eu posso mapear essas informações. Eu tenho aqui também uma forma de acrescentar critérios. Aqui os critérios que eu estou usando para ele me mapear essas informações é isso aqui, olha, a borda igual regular, o epitélio igual a denso. Então esses são os critérios que foram criados para mapear os meus exames médicos, e eu posso acrescentar para refinar ainda mais a minha pesquisa. Eu posso também pedir para que ele me mostre só os quadrantes, para que eu cruze as informações de lesões de alto grau com os quadrantes. Então, por exemplo, aqui nós estamos sendo informados que dos 19 exames, 11 tiveram as lesões de alto grau, 3 no quadrante 4, 3 no quadrante 3, 3 no quadrante 2 e 2 no quadrante 1. É claro que são informações fictícias, mas é mais para os senhores terem ideia de como funciona. Se eu quiser acrescentar outras informações no meu gráfico, para que ele fique talvez melhor, aí, se eu estiver fazendo algum estudo científico, eu posso solicitar que ele cruze as informações da lesão de alto grau com outras colunas, e assim eu vou ter o resultado. Se eu quiser esse gráfico em 3 dimensões, eu posso ter. Se eu quiser esse gráfico em pizza, por exemplo, às vezes eu vou apresentar um trabalho, eu posso também ter essas informações em gráfico de pizza, eu posso publicar automaticamente no Face esse estudo que foi realizado, entre outras coisas. Então esse é o nosso estudo de casos, que faz parte do centro de estudos da aplicação. Um outro recurso interessante do centro de estudos são as conclusões automáticas. Ou seja, na nossa aplicação não é necessário os senhores informarem, por exemplo, uma lesão, ou melhor, um achado colposcópico anormal e também depois digitar essa mesma informação na conclusão. É possível fazer com que o sistema gere essas conclusões automáticas. Então, como por exemplo, aqui, olha, incluir na seção do laudo esse texto aqui, olha, na seção conclusão do laudo de Colpo, ele vai colocar esse texto. Quando? Quando o GEC tiver igual a não visível, por exemplo.
Ok? Eu não sei exatamente explicar, porque eu não conheço essas questões tecnicamente dizendo, sim, da área de colposcopia, mas os senhores que são médicos eu tenho certeza que estão entendendo bem como funciona. Então aqui nós geramos as conclusões. Pode-se personalizar e criar quantas conclusões quiser. Posso criar quantos estudos de casos eu quiser. Então é uma aplicação 100% personalizável. Essa tela que os senhores estão vendo, elas podem ser modificadas 100%. Eu posso acrescentar campos, eu posso retirar campos, eu posso modificar as cores, eu posso fazer literalmente tudo nessa tela. Não há limitação de nada. Eu posso criar campos calculados, eu posso criar campos numéricos, ou seja, a aplicação ela é 100% personalizada, não só no que diz respeito às telas, mas como ao laudo propriamente dito. Ok? Essa aplicação pode ser integrada a sistemas de agendamento, para evitar identificar-se o paciente novamente aqui na aplicação, e também pode ser integrada a sistemas de laudos, sistema de imagem, de captura de imagem, como nesse caso o LS Imagens, que é nosso sistema de captura. Ok? Bem, se alguém tiver interesse em mais informações, peço visitar o nosso site www.lucassolutions.com.br/gineco, e nos próximos vídeos eu vou demonstrar esteroscopia, laparoscopia, o S de mama e o S pélvico, ok? E aí complementam os nossos laudos para a medicina da mulher, ok? Obrigado a todos.